E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Bem, como eu falei pra vocês, eu perguntei no Instagram e tudo mais, fiz uma enquete. Eu queria saber quais eram os assuntos que vocês gostariam que eu falasse, lidasse e tudo mais. E me veio muito, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque é o que eu vivo hoje, que é o Theta Healing no meu dia a dia. Então eu queria explicar um pouquinho rapidamente o que é o Theta Healing, e ao longo das publicações eu vou fazendo o quê? Explicando e dando as dicas e como é que eu vivo em algumas situações, o que eu lido com algumas situações, como é que eu lido e o que eu tenho usado dessa grande ferramenta que é o Theta Healing, que hoje, como eu costumo falar para mim mesma, virou uma filosofia de vida, porque muita coisa que eu aprendi ali eu coloco mesmo no meu dia a dia e faz toda a diferença. Eu me senti muito mais liberta, muito mais conectada comigo também. Então, rapidamente, o que é o Theta Healing? O Theta Healing ele é uma cura, ele é uma terapia de cura energética, né, que é baseada numa crença, no entendimento de que nós somos conectados a uma fonte criadora. E aí, essa fonte criadora pode ser Deus, pode ser a natureza, o universo, a ciência, Shiva, Buda, eu não sei. O que mais faz sentir para você que você se conecta, que tem sim uma força, uma energia, então para mim é muito Deus criador e fonte criadora, são coisas que eu gosto de me conectar. Então se sinta livre, se sinta liberto, com liberdade para escolher qual que é a sua fonte criadora. Então que a gente veio de uma fonte criadora, que nós somos pequenos ramos, né? São os ramos de uma fonte que cria tudo, né? Então nós somos parte dessa criação, que somos criadores também. Ponto. E o Theta Healing, ele vai fazendo o quê? Eu falei de cura energética, cura física. Por quê? Porque quando a gente se conecta com essa fonte criadora, que dá início a tudo, que dá criação a tudo, subentende-se que nós podemos criar também. Então, em algumas situações que você está vendo que a tua vida está meio empacada, ou que um padrão, você consegue enxergar um padrão na sua vida, sempre quando chega nesse ponto acontece a mesma coisa, ou uma forma que você lida, a forma com que você lida com as situações está desafiadora, ou você não está entendendo, ou você se coloca assim, poxa, de novo está acontecendo isso comigo. O Theta Healing entende isso como que nós somos formados por crenças, verdades que nos são ensinadas desde da nossa geração, de criancinhas e tudo mais, até adultos, por situações que a gente vive, por experiências que a gente tem, ou por coisas que falam pra gente, a gente toma aquilo como crença, como verdade. Então o Theta Healing vai trabalhar nessas crenças, nessas verdades, que estão limitando o nosso desenvolvimento, a nossa abundância ou aquela vida fluida, né? Então, e dentre dessas crenças, há um resultado também no corpo físico. Então, a gente pode ficar doente fisicamente, a gente pode ficar mentalmente doente, ou a gente tem aquelas situações na vida que tá desafiadora, tá empacada. Então, é nisso. O Theta Healing, ele vai encontrar qual que é essa crença, ou crenças que estão dificultando que a tua vida flua. Além disso, além dessas crenças, o Theta Healing também tem uma ramificação imensa. Por exemplo, situações que a gente passa de trauma, ou situações graves mesmo, como abusos, ou situações que nos deixam traumatizados, ou sei lá, medo de altura, ou medo de avião, ou situações assim mais dramáticas mesmo, de perigo, de estupros, de violência, enfim, também tem muito disso. As pessoas, perda de parentes, perda de entes queridos, perda de animais, enfim. Quando tem um trauma muito grande, o Theta Healing também consegue te ajudar. Vai fazendo limpezas energéticas, vai fazendo curas energéticas também a essa liberação. O Theta Healing ajuda também, por exemplo, em grandes separações, sejam elas de relacionamento amoroso ou perdas de entes queridos que desencarnaram, né, de situações que ali você ou perda, por exemplo, de um trabalho, quando você é demitida, enfim, são situações onde há um rompimento, né, perda de amizades, por exemplo, onde há esse rompimento de uma relação. O Theta Healing também ajuda a você olhar para aquela situação, ressignificar, curar as feridas, né?
E, então, assim, tem muita coisa. Ah, outra coisa que o Teta Healing trabalha também é, por exemplo, ajudar na manifestação, né? Eu fiz vários posts também, algumas lives também falando sobre manifestação. E o que é manifestação? É você pensar no que você quer e sentir e manifestar aquilo no teu dia a dia. Então, o Teta Healing também ajuda a entender, a manifestar, você já pensou, já sabe o que quer e ajuda, né, tem o ajudo, né, o ajudar na hora de manifestar, e também ajuda a entender o porquê que ainda não está chegando para você aquilo que você manifestou. Então, o Theta Healing, para mim, fez muito sentido nisso, né? Ele engloba muita coisa do dia a dia, do que eu preciso, do que eu quero, do meu autodesenvolvimento. E tudo isso baseado numa conversa, numa meditação, onde o terapeuta guia o cliente numa meditação. E depois dessa meditação, a gente vai batendo um papo. Então, é um bate-papo terapêutico, onde eu, como terapeuta, tenho as ferramentas e vou ajudar você, como cliente, a entender da onde que está vindo essa crença. Ou, puxa, Luciana, eu tô com uma dificuldade, teve um trauma absurdo na minha vida, eu não tô conseguindo superar, me ajuda? Tem como? Tô com todas as ferramentas do Theta Healing te libertar e você ter uma vida um pouco mais fluida, sabe? Quando a gente entende que sim, é possível a gente ter uma vida mais tranquila, mais desenvolta. Então, esses são os ramos que o Theta Healing faz, né? Então, e aí eu vou explicar também um pouquinho, vou fazendo vídeos para que vocês entendam das principais ferramentas que o Theta Healing ajuda. Mas, resumindo, Theta Healing é isso. Uma das coisas que eu aprendi também, junto com o Theta Healing, não só nele, mas nesses estudos de autoconhecimento, eu entendi que duas coisas principais. Nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Então, você puxa a responsabilidade para você. Então, tudo que te acontece, consciente ou não, foi você que co-criou, foi você que imaginou, foi você que, com suas crenças, vibrou naquela frequência e manifestou a sua realidade. Então, autorresponsabilidade. E 2, hoje o que eu acho mais importante também é sentimento e palavra tem poder. Então, uma das coisas que hoje vai ser o que eu coloco em prática do Theta Healing no meu dia a dia é a força das palavras e a intenção que eu vou colocar ali dentro. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Bom, como eu falei para vocês, eu vou colocar a minha dica do que eu faço hoje no meu dia a dia do Theta Healing. Então, primeira coisa, estou mostrando aqui um bolinho de cenoura e cobertura de chocolate, meu copinho com café e meu copo com água. Então, as coisas que eu quero sugerir hoje para vocês palavra tem poder, intenção tem poder. Tá vendo que tem um recadinho aqui, um bilhetinho? Ou seja, eu intenciono hoje com consciência os alimentos que vão entrar no meu corpo, porque além de informações que alimentam a minha alma, eu preciso alimentar meu corpo. Então, hoje, o que eu faço? Toda a água que eu vou beber, eu sempre coloco uma intenção. Palavra tem poder, então eu intencionei, escrevi num papelzinho para eu lembrar. Porque quando eu vou beber essa água, por exemplo, nesse caso, eu fiz o quê? Eu enviei amor incondicional, foco e determinação. Como assim, Lu, eu enviei isso? Eu fiz a meditação, respirei fundo, profundamente e intencionei. É comandado que essa água vibre no amor incondicional, no foco, na determinação e que eu já sei todo esse sentimento, essa sensação baseados na fonte criadora, na perspectiva do Criador e que seja feita da melhor e mais elevada maneira. Sou grata, está feito, está feito, está feito, mostre-me. E eu imagino essa energia chegando na água. A mesma coisa com café, por exemplo, aqui, ó. O meu é acolhimento, afeto, carinho e gostinho de lar. Intenciono, faço isso, beleza? No meu alimento, eu abençoo e libero de todas as toxinas. Então, eu me conecto, faço a minha meditação, respiro profundamente, me conecto à fonte criadora e falo. Criador de tudo que é comandado, que esse alimento seja absorvido pelo meu organismo da melhor e mais elevada maneira, que sejam eliminadas todas as toxinas, toda negatividade que esteja no alimento. Abençoo desde a origem desses alimentos e que chegue amor incondicional para todos os envolvidos. Gratidão, sou grata, está feito, está feito, está feito, mostre-me.
e eu intenciono e imagino tudo isso, toda essa energia canalizando para os meus alimentos. Então, o Theta Healing hoje no meu dia a dia é o quê? Trazer com a intenção consciente o que eu estou alimentando no meu corpo também. Palavra tem poder, intenção tem poder, então eu fiz tudo isso. Tudo bem? Então essa é uma das primeiras dicas, coisas que eu faço no meu dia a dia, diariamente. Gente, e se eu esqueço, eu cancelo, volto lá e falo, não, peraí, essa água que eu bebi, ela vai estar abençoada, ela vai estar com amor incondicional, ela vai fazer o do melhor e mais elevada maneira, sou grata, está feito, está feito, está feito, mostra-me e intenciono tudo isso, tá bom? Então essa é uma das coisas que eu uso bastante no meu dia a dia, e se vocês sentirem no coração de fazer, experimenta, faz aí. E depois me mostra, me conta como é que foi, se você sentiu diferença e tudo mais, no corpo, na alimentação, na absorção, enfim. Vamos compartilhar isso também, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.